Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você. Vamos meditar a palavra neste dia 29 de agosto. Um bom domingo para você. Evangelho de São Marcos, capítulo 7 em diante. Capítulo 7, versículo 1 em diante. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Jesus está dando uma aula. O que é pecado? Pecado não é o que entra. Pecado é o que sai do coração do homem. Pecado, é por isso que a igreja sempre ensinou, não é pecado pensar coisa ruim. Tem vezes que você está tranquilo e de repente vem um mau pensamento. Pensar não é pecado. Até porque você não controla os seus pensamentos, não é verdade? Você não controla os seus pensamentos. De repente você está tranquilo e vem um pensamento ruim, vem um pensamento de vingança, vem pensamento de raiva, vem pensamento malicioso. Pecado não é o que entra. Então a igreja sempre ensinou, não, pensar não é pecado. O pecado é consentir no pensamento. A mesma coisa, ver não é pecado. Pecado é consentir naquela visão. Então você viu algo que te atraiu ao pecado. Por enquanto não pecou, mas se você consentir, ou seja, se você decidir por isso, Jesus está ensinando, isso é pecado. Pecado é o que você decide. Pecado é o que sai de dentro do teu coração, e o pecado está dentro do coração humano. É dentro do interior do homem. Paulo vai dizer também isso. Eu queria fazer o bem, mas eu percebo em mim uma outra lei, a lei do pecado. Eu percebo que a lei do pecado mora em mim. Eu quero fazer coisas boas, acabo fazendo coisas ruins. E Jesus fala algumas coisas que saem de dentro do ser humano. Sai de dentro do coração do homem. Más intenções. Quantas más intenções saem do nosso coração? Fazemos algo, mas com má intenção. E portanto isso significa sem pureza de coração. Quantas imoralidades. Quantas imoralidades nos nossos pensamentos. Quantas imoralidades nas nossas palavras. Quantas palavras imorais você solta.
Quantas coisas imorais você assiste? Quantas coisas imorais eu escuto como música, conversas. E quando eu assisto algo imoral, é porque eu decidi assistir aquela imoralidade. Eu consenti, porque uma coisa é eu estar passando e vi uma imoralidade. Outra coisa é eu me decidi, eu peguei meu controle, eu liguei a televisão e agora eu vou assistir esta série que tem muitas cenas imorais, mas eu gosto de assistir, eu vou assistir. Essa imoralidade saiu do teu coração. Roubos, pegar aquilo que não é seu, é um pecado que sai de dentro do coração do homem. Assassínios, a capacidade de tirar a vida de alguém, pela briga, pela vingança. E desculpa dizer, até mesmo matar uma criança no ventre de sua mãe, isso é assassinato. Isso é assassinato. Isso é assassinato. Isso sai de dentro do coração. Adultério, a profanação do seu casamento, você começa a se envolver com uma pessoa que não é teu esposo, não é tua esposa. Adultério, ambições desmedidas, você começa a ter ambições que não convêm a você, que não cabem a você. Maldades, fraudes, eu começo a dar um jeitinho nas coisas. Eu começo a burlar o sistema. Devassidão, inveja, calúnia. Começo a falar da vida dos outros sem ter visto. Começo então a julgar, a levantar um falso testemunho, a caluniar os meus irmãos. Orgulho, falta de juízo. Gente, tudo isso sai de dentro do nosso coração. E Jesus está falando, essas coisas que saem de dentro do coração, isso mancha vocês. Isso torna vocês impuros. O que nós temos que fazer? Nós como católicos, nós como cristãos, ir ao confessionário, pedir perdão de todas essas coisas que saem do nosso coração, para que Ele nos purifique. E para que não mais deixemos essa maldade se instalar dentro de nós. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.